Olá! E então, como que você está? Como que você passou de ontem para hoje? Espero encontrá-lo bem. Eu quero tratar de um assunto hoje para a sua vida espiritual muito importante. Eu quero falar hoje sobre a morte espiritual na família. Sim, muitas famílias hoje, infelizmente, tristemente, dentro da igreja, estão mortas. Como assim? Eu quero te convidar para que me acompanhe na leitura de um texto do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Este texto ele registra aquele episódio quando houve a manifestação do poder do Santo Espírito por meio do apóstolo Pedro, disciplinando a Ananias e Safira. Lembram-se, marido e mulher? Pois é. Eu quero ler alguns versículos aqui deste texto, que assim registra. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Depois veio a sua esposa, confirmou aquela mentira e também morreu. Morte espiritual na família. Há maridos, há mulheres, há filhos, há lares, há famílias onde, infelizmente e tristemente, a morte espiritual reina. Por quê? Porque pensam que podem ter uma vida falsa, uma vida hipócrita. Aqui, neste texto, Ananias e Safira estavam imitando um excelente exemplo a ser seguido e praticado, que foi o anterior de Barnabé. Barnabé, um homem de posses naquela época, vendeu tudo que tinha, foi e depositou tudo aos pés dos apóstolos. E depois passou a segui-los e a servir o Senhor Jesus no ministério. Ocorre que, infelizmente e tristemente, hoje muitos querem fazer uma falsa imitação, apresentar uma falsa imitação, mentindo aos homens, porque o homem, o pastor, o presbítero, o diácono, o líder, os irmãos e as irmãs, a igreja, enfim, não vê o seu coração, mas Deus sonda o seu coração. Deus é onisciente. E o mesmo Espírito Santo aqui é o mesmo que agiu e que tem agido ao longo da história. Agiu no Antigo Testamento, agiu desde a criação, agiu, operou e interveio na vida de Adão, na vida de todos os filhos e servos do Senhor ao longo da história. Sim, é o mesmo Deus, é o mesmo Santo Espírito que revelou a Moisés, que revelou a Josué, melhor dizendo, quem havia escondido a capa embaixo da tenda, traindo assim o povo. Note que houve, conforme diz lá o registro da Escritura, há pecado em Israel. Pode haver pecado dentro da igreja, sim. Famílias, maridos e mulheres, pais e filhos mentindo e omitindo verdades e ações, ao deixarem de servir ao Senhor com fidelidade,
praticando e vivendo a verdade e fazendo a vontade do Senhor. Logo eu pergunto, como está a sua vida? Há morte espiritual no seu lar? Na sua família? Volte-se para o Senhor, arrependa-se, coloque-se diante do Senhor, deixe a sua vida de religiosidade e de aparência apenas. E peça perdão ao Senhor. E assim o sirva com integridade e inteireza de coração. Se não, tome cuidado. Pode ser que você terá uma grande surpresa, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. E dai-nos, ó Pai, o discernimento, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o mesmo nos toque internamente e nos leve ao reconhecimento do nosso pecado, da nossa prática e da nossa falsidade e da maneira mentirosa que vimos vivendo. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. Em nome de Jesus. Amém. Que assim você faça e se coloque diante do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.